olha, estão enganando você. E hoje a minha missão vai ser te contar que a vida não é o morango que estão te falando aqui nas redes sociais, no YouTube, sobre investimentos. Estão prometendo para você rentabilidade de 1% ao mês, estão esticando essa rentabilidade por 30, 40 anos e estão dizendo que você vai acumular 5, 10, 15, 20 milhões de reais investindo R$ 1.000 por mês. Infelizmente, isso não é verdade. Olha só o que eu estava lendo no Reddit esses dias. E Reddit para quem não sabe, basicamente um blog onde as pessoas têm comunidades. Uma dessas comunidades é sobre investimentos. E eu estava lendo isso daqui, ó. Acompanha comigo. Esse é o nível dos influencers de investimentos. E aí estava um post aqui do Thiago Reis, que é o CEO da Suno, que é uma research de investimentos. Ele estava falando o seguinte: o teto do INSS foi reajustado para 8.157,40. Para receber este valor na sua aposentadoria, é necessário contribuir 951 por mês durante 40 anos, se você for homem. Investindo os mesmos 951, a taxa de 12% ao ano, em 40 anos você terá 9,2 milhões de reais. Com esse patrimônio, você pode gerar um rendimento mensal estimado de 92 mil por mês, considerando taxas atuais. Eu acho engraçado a forma com que ele escreve, né? Você pode, estimado, taxas atuais, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. É, Aí, aqui embaixo, aí você tem alguns comentários aqui engraçados, mas não é esse o ponto aqui que eu quero trazer. Eu quero trazer um comentário do JV, vamos ver se eu acho ele aqui rapidinho. JV, vamos ver, como é que era mesmo o nome dele? Mas peraí que eu já acho aqui rapidinho. Que fez um comentário muito bom, respondendo de maneira bastante prudente aqui a forma com que o Thiago fez esse post. Aqui, ó, JV Tavares. O que ele falou? Ele errou em vários pontos. Ele desconsiderou o valor do dinheiro no tempo. 9 milhões daqui a 40 anos não é a mesma coisa que 9 milhões hoje. A inflação dos últimos 20 anos foi de tantos por cento, 265, ou seja, 9,2 milhões equivalem a 2,5 milhões. Tá, ok. Aí ele fez uma conta ali. Ele desconsiderou os tributos e taxa de administração e outros custos. O que interessa é a rentabilidade líquida, não a rentabilidade nominal. Ele desconsiderou que o INSS tem diversas coberturas típicas de produtos de seguro. Por exemplo, se você fica inválido, recebe aposentadoria antes do tempo. Se for para fazer uma comparação, você precisa colocar o custo de todos esses seguros que o INSS fornece. Mesmo que a gente assuma que a economia vai se comportar como hoje daqui a 10 anos e que você conseguiria uma rentabilidade constante por décadas, ainda assim a conta dele está totalmente errada. Né? Então o JV Tavares deu uma resposta aí bastante completa, né? Bem interessante. Eu concordo com muitos dos pontos aqui que ele colocou. Agora, eu queria fazer esse vídeo aqui para você porque eu preciso colocar também os meus pontos. Aqui que é a gente olhar o que é uma rentabilidade nominal, o que é uma rentabilidade real, como que os ativos eles se comportaram nos últimos 20 anos, o CDI, o IMAB, o Ibovespa, o S&P 500, e entender o quanto de dinheiro a gente consegue acumular no futuro, dependendo do valor dos aportes que a gente faz e entender se o que ele falou é tão bobagem assim ou se faz eventualmente algum sentido, tá? Para quem tá chegando aqui às vezes pela primeira vez, o meu nome é Guilherme Godoy, eu sou planejador financeiro já há 6 anos, eu tenho uma empresa junto com outros sócios chamada Ballast, onde a gente cuida de mais de 300 clientes, tem mais de 100 milhões de reais em investimentos e hoje o nosso assunto então é esse. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou transicionar então para a gente começar a falar sobre esse assunto e eu tenho que começar falando da inflação, né? A inflação, eu estou usando aqui a calculadora do cidadão, que é uma calculadora do próprio Banco Central, tá? Para a gente poder fazer esse cálculo de inflação. Então, olha só, de janeiro de 95 até setembro de 2025, agora, então em 30 anos aí praticamente,
Se você tivesse me emprestado R$ 100 e a gente quisesse corrigir esse valor para hoje, você teria que me pagar R$ 724 só para a gente corrigir esse valor. Isso dá uma inflação de 624%. Ou seja, a gente é um país extremamente inflacionário. Eu não posso desconsiderar nunca a inflação quando eu vou fazer qualquer tipo de planejamento de longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma conta que ela chama mais atenção ainda, que é o quanto que esse dinheiro ele desvalorizou, né? Então, quanto que esses R$ 100 desvalorizou se eu não tivesse considerado a inflação, que é uma conta reversa, né? Vamos colocar assim. Então, olha só, eu fiz ela aqui embaixo. Então, R$ 100 lá em 1995 teriam virado R$ 13,81 hoje, uma desvalorização de 86,19%. É muita coisa, né? Então, quem deixou o dinheiro parado no banco ou quem investiu na poupança e não viu esse dinheiro se valorizar tanto, teve uma perda de poder de compra grande aí nesse período. Vamos olhar para os ativos agora para entender se é possível que eu tenha uma rentabilidade de 1% ao mês durante 20 anos aí, pelo menos? Vamos entender isso. Vamos avançar aqui e vamos ver. O primeiro ativo que eu coloquei aqui, que nem é um ativo, a gente não investe nisso, até pode investir, né, em títulos IPCA+, só que eu deixei aqui o IPCA, para a gente ver o quanto que a inflação teria acumulado nesses últimos 21 anos aqui, tá? De 2004 a 2024 são 21 anos de estudo. Então, aqui a gente tem 218,33%, tá? Que dá 5,67% ao ano. É bastante coisa, né? O CDI, que é um investimento que você faz no Tesouro Direto, Tesouro Selic, tá? Ou um CDB que rende 100% do CDI, 743,7% no total, que dá 10,69% ao ano. Já não dá os 12% ao ano, né? 1% ao mês. O IMAB, que é você investir em títulos públicos atrelados à inflação, são os IPCA+, tá? Do Tesouro. Aqui deu, né? Deu 1.089, 12,51% de rentabilidade nominal. A gente já vai falar da rentabilidade real, tá? Aqui eu tenho o Ibovespa, só que não é o Ibovespa tradicional que você conhece. Aqui eu usei um índice que é o Ibovespa Low Volatility. Então, é um índice que pega somente as empresas que têm menos volatilidade da bolsa. Dessa maneira, ele tem um rendimento um pouco melhor do que o Ibovespa. Então, aqui rendeu 937%, 11,78% de rentabilidade nominal, quase 12%, né? Então, mais ou menos 1% ao mês aí também. E aqui o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em reais, e deu 1.040% nesse período todo, 12% também ao ano. Então, mais ou menos também 1% ao mês. Legal. O problema fica aqui, ó. Quando eu desconto, então, a inflação, aí eu tenho a grande questão, né? O grande problema, que é o CDI me rende 4,75, o IMAB me rende 6,48, o Ibovespa low vol me rende 5,79, o S&P me rende 6,27. E agora eu tenho um outro problema aqui, né? Que é, se eu quiser investir nesses dois ativos, principalmente até no IMAB também, né? Vou considerar ele aqui também. Eu tenho volatilidade para investir nesses ativos, porque uma coisa é eu investir no CDI puro, né? Que me dá aqui o 4,75. Ele já nem me dá 1%, já fiquei longe aqui, bem longe do 1% ao ano, né? Aqui eu já estou em 4,75% ao ano, tá? Já não estou no 1% ao mês, aí eu já passei bem longe. Aqui eu tenho zero de volatilidade, aqui eu tô fácil, tá tranquilo de eu investir aqui. Para eu investir no IMAB, que já são os títulos de inflação do governo, aqui eu já começo a ter volatilidade, já não é qualquer pessoa que vai investir, porque vai ter ali algum estresse. Agora, para eu investir no Ibovespa e no S&P 500, eu vou ter bastante volatilidade e eu vou mostrar isso num gráfico para vocês. Então aqui já começa a ficar bem mais difícil de eu querer ter essas rentabilidades aqui ao longo dos anos, tá? E olha como é que esses investimentos eles se comportam
ao longo dos anos. Olha que interessante. Eu peguei aqui um gráfico de janelas móveis, né, desses investimentos. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho desde 2004, né, que foi justamente o período que eu estava pegando lá para vocês. E aqui eu tenho, por exemplo, vamos olhar um ativo por ativo, né? Então eu vou deixar destacado aqui primeiro o CDI. Então o CDI você vê que ele é uma linha reta, é a linha azul aqui destacada. Ele é uma linha reta de retornos, e aqui eu deixei uma janela móvel de 60 dias. O que é uma janela móvel de 60 dias? Para que fique claro para você. Quando eu pego aqui um ponto desse gráfico, deixa eu tirar as outras coisas, porque eu não quero confundir você aqui agora nesse momento. Quando eu pego esse ponto do gráfico aqui, basicamente o que eu estou te dizendo é, nesse momento, que foi 30/11/2009, esse rendimento que você está vendo na tela, que é 90,95%, ele aconteceu com base nos últimos 5 anos. Então, quem passou os últimos 5 anos investindo, ganhou 90,95% no CDI. Né? Se eu pegar este ponto do gráfico, significa que quem investiu os últimos 5 anos no CDI ganhou 70%. Né? Os últimos 5 anos seriam, se a data é 12 ou fevereiro de 2018, seria fevereiro de 2012. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então eu tenho janelas móveis para entender como a cada 5 anos como é que o investimento ele performou. Legal, então você vê que o CDI aqui, ó, ele é uma linha que não tem rendimentos negativos. Às vezes rende um pouco menos, às vezes rende um pouco mais, mas sempre eu tenho rendimentos positivos. Quando eu olho para o IMAB, que é o segundo investimento lá, olha como a coisa ela é um pouco diferente. Né? Por quê? Porque eu tenho rendimentos em geral positivos. Acho que em nenhum momento aqui eu tive rendimento negativo no IMAB. Deixa eu ver aqui, ó. Investindo durante 5 anos, né? Sempre em períodos de 5 anos, pensando em investimento de longo prazo, já que é isso que a gente está falando aqui. Mas eu tive períodos que eu rendi abaixo do CDI. E muita gente não tem saco, né, nem estômago para ficar durante 5 anos rendendo abaixo do CDI. Então aqui, ó, abaixo do CDI, aqui nos últimos 5 anos abaixo, né, do CDI. Então, às vezes isso aqui incomoda, mas você vê muita volatilidade. Agora, quando eu olho para o Ibovespa, por exemplo, olha a diferença que eu tenho desse ativo. Né? E esse aqui é o Ibovespa Low Vol, né? Que é um tempo baixa volatilidade, os ativos de menor volatilidade do Ibovespa. Então, ainda assim, eu tenho uma volatilidade muito grande. Você vê um grande rendimento aqui no começo, né? Nos primeiros 5 anos aqui, e depois você vai vendo janelas móveis onde ele rende abaixo do CDI, né? Aqui é bem abaixo do CDI, e aqui, enfim, vai oscilando. Quando eu olho para o S&P 500, olha a diferença que eu tenho. Né? O S&P 500 teve um rendimento muito ruim aqui no início da década ali de 2010, 2004, 2005, 2006 até 2010, um rendimento muito ruim, inclusive rendimento negativo. Né? Então imagina você investir num ativo como um S&P 500 e ver a sua carteira, o seu investimento render menos 38%, isso segurando durante 5 anos. E aqui ainda negativo, aqui né, ainda negativo, e de repente ele explodiu, e a gente sabe que o S&P 500 hoje tem sido um investimento muito bom aí nos últimos anos. Última década, né? Enfim, então você tem toda essa volatilidade aqui em cada ativo, você tem que entender que eles se comportam de maneira diferente. Então, eventualmente, você poderia pensar em montar uma carteira de investimento que combinasse tudo isso. Poderia ser uma estratégia. Se você combinasse uma carteira com tudo isso, o que aconteceria? Olha só que interessante se você faz uma carteira, por exemplo, que combina 25% de cada ativo. Basicamente, o que você tem aqui é uma carteira que rende 954% durante todo esse período. Né? Você tem uma rentabilidade nominal de 11,87%, que dá lá quase os 12%. Você tem uma rentabilidade anual real de 5,87%. De novo, está longe dos 12% real, né? Aquele acima da inflação. Então não dá para a gente considerar 1% ao mês aqui pensando no longo prazo, eu vou te explicar o porquê. E a volatilidade aqui de 8,34%. Né? Então ainda existe uma volatilidade grande nessa carteira. Tá?
Ou seja, volatilidade significa o quanto que essa carteira oscila, o quanto você vai ver, às vezes, num determinado mês, um rendimento negativo até na sua carteira. Então, investindo R$ 1.000 por mês durante 30 anos, olha só, investindo R$ 1.000 por mês durante 30 anos, você tem aqui uma rentabilidade, olha que interessante. Vou abrir só esses dois primeiros aqui para a gente discutir. Ó. Rentabilidade anual 11,87%, e aí eu consigo um valor final em 30 anos de 2.823.000, tá? 2.823.000. E ok, acumulei isso. Só que isso aqui significa o quê? Isso aqui não significa absolutamente nada para o meu cálculo, porque o que realmente importa é o quanto esse dinheiro vai valer daqui 30 anos. Certo? Porque lembra dos R$ 100 que precisou ser ajustado para 700 e pouco no meu cálculo anterior? Então o que importa é, na verdade, o cálculo com o 5,87. Esse que é realmente relevante para a minha conta aqui agora. Então, o que eu realmente terei lá na frente é 926, 933. Você está entendendo agora o grande ponto aqui? E aí de renda passiva desses investimentos, eu estou achando num primeiro momento que eu terei de renda passiva, né? Quando eu estou fazendo aqui os meus cálculos, eu estou achando que eu vou ter 11.888 de renda passiva, quando na verdade, mensal, né? Quando na verdade eu vou ter algo perto de R$ 4.000 por mês. Olha a diferença de você achar que investir R$ 1.000 por mês você vai ter a renda passiva que você quer, quando na verdade você vai ter 30% mais ou menos da renda passiva de verdade. Então é por isso que você entender o que você está fazendo e considerar as taxas corretas muda completamente o seu jogo para que você invista a quantidade correta nos seus ativos e monte também a carteira correta. Porque a carteira que eu montei aqui é uma carteira completamente estimada, aleatória, basicamente para que você entenda que é possível fazer ali combinações, né, com a sua carteira, é claro. Mas você pode montar uma carteira que traga a rentabilidade que você está buscando, né? De repente uma coisa mais arrojada ou até menos arrojada, se você já vai chegar onde você quer, tá? Portanto, meu amigo ou minha amiga, entenda que estude primeiro, não fique pescando coisas ali, dicas de Twitter, dicas de Instagram necessariamente ali, para que você monte a sua carteira e faça algo com base, né, sólida, porque aí sim você vai conseguir chegar lá na frente daqui 10, 20 ou 30 anos com uma carteira que te propicie uma aposentadoria tranquila e confortável. Combinado? Eu vou deixar o link aqui embaixo, que se você quiser, você pode entrar em contato comigo, com a Ballast, para que a gente possa conversar e de repente estruturar alguma coisa para você e para o seu futuro também. Além disso, pode deixar o like aqui nesse vídeo se eu te ajudei, de repente se inscreve no canal porque eu vou fazer mais conteúdos desse tipo por aqui também. Um grande abraço para você e valeu, até a próxima.